Jim e Al Tracy. Campo de Tracy Parte 1. Isso foi tirado de uma página da Tracy Campo, então pode haver algum viés político Campo nele. Antes dos irmãos Tracy começarem seu treinamento de Jiu-Jitsu Campo, eles tinham treinado em artes marciais ocidentais, esgrima, boxe e wrestling desde seus primeiros anos, então as artes marciais orientais eram naturais para eles. Al Tracy era a potência, entre os irmãos, e enquanto Will Tracy estudava judô no Japão e karatê na Coreia enquanto estava no exército, Al se destacou no levantamento de peso enquanto servia em turnê na Força Aérea. Os irmãos Tracy aprendem Campo. Em 1957, havia menos de meia dúzia de escolas de karatê no continente americano. Como a sorte teria, Ed Parker tinha recentemente aberto seu Pasadena Campo Karate Studio, que estava a apenas alguns quarteirões de onde os irmãos Tracy poderiam frequentar a faculdade como estudantes de pré-direito. Uma relação próxima rapidamente se desenvolveu entre Ed Parker e os irmãos, e Ed começou sua primeira aula de dia para se encaixar na programação de aulas do irmão Tracy. Os irmãos Tracy eram os únicos estudantes regulares nesta aula de campo, e com esta forma inicial de instrução privada, eles avançaram rapidamente na aula de início da noite para a classe intermediária onde o primeiro faixa preta de Ed Parker, Jimmy Brown, deslumbrou a todos com seu domínio de campo. Os irmãos Tracy começam a ensinar campo. Em 6 meses, os irmãos estavam ensinando aos alunos iniciantes sua primeira aula particular para prepará-los para a aula em grupo. E Ed Parker revolucionou o negócio de karatê quando Will Tracy introduziu o programa de 3 meses que usou para vender membros no American Health Studios que ele gerenciava. Em vez de se inscreverem por 1 mês, como todas as escolas de karatê fizeram, os alunos pagaram com 3 meses de antecedência, e onde a taxa de abandono do primeiro mês para os alunos tinha sido tão alta quanto 90% quando os irmãos começaram a treinar com Ed Parker. No final de 1958, 90% dos novos alunos de Ed Parker ainda estavam treinando após 3 meses. Naquela época, Ed Parker, que não tinha paciência real para ensinar alunos iniciantes, tinha voltado o ensino de todas as aulas inacampeãs e intermediárias para os 3 irmãos, e James E. Brown ensinou as aulas avançadas. Onde Jimmy Brown era famoso por sua espetacular habilidade de chutar, Al Tracy tornou-se a potência do estúdio de Ed Parker e assumiu todas as demonstrações de quebra de tijolos e pranchas. Foi Al Tracy quem fez a ruptura na demonstração de Beverly Hilton onde Ed Parker conheceu Elvis Presley em 1960. Por que eles começaram? Os irmãos Tracy não começaram o treinamento de karatê campo com qualquer pensamento de se tornarem instrutores de karatê. Karatê era algo que eles queriam aprender, e ninguém, nem mesmo Ed Parker, estava ganhando dinheiro ensinando karatê na época. Campo tinha uma vantagem distinta sobre o karatê, em que o Campo Jiu-Jitsu tinha mais de 500 técnicas, que, ao contrário do karatê, podiam ser aprendidas rapidamente. Os irmãos anotaram cada movimento e técnica que aprenderam assim que sua instrução privada ou aula em grupo acabou. Então, quando chegavam em casa, eles praticavam o movimento e colocavam em filme de 8 mm. Muitas dessas técnicas de 8 mm Campo e Jiu-Jitsu agora podem ser vistas na história das fitas de vídeo Campo. Após 1 ano de treinamento, os irmãos viram o potencial de ganhar dinheiro suficiente ensinando Campo a se colocar na faculdade de Direito. Seu sucesso imediato como professores Campo. A escola Campo de Ed Parker tinha trazido menos de $300 por mês quando os irmãos Tracy começaram a treinar com ele. Isso equivale a cerca de $1.500 em dinheiro de hoje. Mas houve meses em que Parker trouxe menos de $150, e isso mal foi o suficiente para ele pagar o aluguel. No final de 1958, a escola de Ed estava trazendo cifrão 400, cifrão 600 por mês, e pela primeira vez desde que ele deixou o Havaí em 1954, Ed Parker tinha dinheiro suficiente para ir para casa para visitar. Ele também queria continuar treinando sob seu instrutor, o professor William K. S. Shaw, porque ele estava ficando sem técnicas para ensinar seus alunos avançados. Mas Parker e Shaw não estavam em boas condições, e Will Tracy foi enviado para o Havaí para estudar com Shaw e suavizar o retorno de Parker. Os irmãos Tracy administram a escola de Ed Parker. Ed entregou sua escola aos irmãos Tracy no final do verão de 1959 em preparação para voltar ao Havaí.
No primeiro mês que os irmãos Tracy administraram sua escola, trouxe mais de $1.000. Isso equivale a mais de $5.000 em dinheiro de hoje, e o estúdio nunca trouxe menos de $1.000 por mês enquanto os irmãos Tracy executá-lo. Isso, é claro, fez Ed muito feliz. Os irmãos desenvolveram uma abordagem de vendas para novos alunos, e ensinaram pessoalmente todos os novos alunos antes de entrarem nas aulas do grupo. Eles estabeleceram uma ordem na qual as técnicas de Kempo seriam ensinadas em cada classe, e ensinaram pessoalmente todas as aulas inapetos e intermediárias. Durante o longo período em que Ed Parker estava longe de sua escola, os irmãos passaram pelo arquivo técnico de Ed Parker e fizeram Jimmy Brown ensinar-lhes todas as técnicas na classe avançada. Ed Parker retorna. Ed Parker estava apenas no Havaí cerca de 6 semanas, mas vendo o sucesso de sua escola sem ele estar lá, ele não veio ao estúdio mais de uma vez por mês por mais de 9 meses. Todos os dias, os irmãos pegavam os recibos do dia anterior para a casa do Ed, onde ele os ensinava em seu pequeno quintal. Então Ed voltaria a escrever seu livro, Kempo Karatê, A Lei do Punho e a Mão Vazia. Logo ficou claro que Ed Parker tinha realmente ensinado todos os Kempo que ele conhecia. Quando o Karate Kempo de Ed Parker, A Lei do Punho e a Mão Vazia foi publicado em 1960, continha as 63 técnicas que os irmãos Tracy haviam organizado para a classe inicial. Ed, no entanto, estava ficando sem material para ensinar seus alunos avançados e levou James Brown e alguns de seus outros melhores alunos para São Francisco para aprender com alguns dos mestres chineses de Kung Fu, Gung Fu. Foi lá que Parker conheceu Jimmy Ung Vo, que era um dos mais respeitados mestres de Kung Fu dos Estados Unidos, e o trouxe de São Francisco para viver com ele em Pasadena, para que Vo pudesse coautor de um novo livro que ele estava planejando sobre chinês, karatê, mais tarde intitulado Segredos do Karatê Chinês.